Bom, pessoal, começando então mais uma aula bacana aqui no canal Bolsa Fácil para eu te explicar, para a gente fazer uma engenharia reversa dessa operação que tem desenrolado aqui na carteira da mentoria, um trade que a gente fez no Ibovespa via ETF em dólar, esse trade aí que já trouxe para a gente um ganho de 12% em aproximadamente 2 meses de operação. Tenho aqui a plataforma da Xstation para que a gente possa fazer esse estudo. Vou deixar para você o link na descrição desse vídeo, a abertura de uma conta demo grátis, caso você tiver interesse. A Xstation, que é de propriedade da corretora XTB, parceira aqui do nosso canal. Bom, para que você possa se localizar, o Ibovespa aqui, o ticker é o BRACOMP e essa operação, esse estudo, essa aula eu trago para você no gráfico semanal. Primeira dica, você que gosta de investir em ações no longo prazo, eu recomendo que você use os gráficos com períodos maiores, por exemplo, aqui o gráfico semanal ou mesmo o gráfico mensal, porque é um gráfico que vai ficar melhor desenhado para você, vai ser possível de você conseguir identificar melhor as regiões de suporte e resistência do gráfico, essas regiões de interesse. Ele vai excluir alguns ruídos que a gente tem de curto prazo, às vezes em algum dia ou outro sai uma notícia importante, o mercado faz vários repiques aí para cima e para baixo, isso pode confundir principalmente você que está começando na Bolsa de Valores agora. E também economia de tempo. A gente sabe que investidor de longo prazo, muita gente tem a Bolsa como uma segunda fonte de renda, a pessoa tem uma rotina corrida ali no trabalho, no dia a dia, não tem condições de ficar muitas horas todos os dias acompanhando a plataforma, e nesses gráficos de períodos mais longos, como o semanal e o mensal, vai ser compatível com a sua gestão de tempo também, para que você possa fazer esses estudos e lançar as suas ordens no mercado. Vamos fazer então um estudo aqui, ó. Claramente no gráfico semanal, a gente consegue notar que o Ibovespa, para você também que está chegando agora na Bolsa, que está caindo de paraquedas, o Ibovespa ele é o principal índice de referência do mercado de ações aqui no Brasil. Ele reúne uma cesta ponderada com as nossas maiores e melhores empresas. Geralmente as companhias mais importantes, elas têm um peso maior de ponderação no índice e acabam refletindo mais os seus movimentos para cima ou para baixo. Na tendência principal, que a gente pode ver aqui desde 2023, a gente vê como a nossa Bolsa, apesar de todo o transtorno, turbulência econômica e política do atual mandato, a gente vê que a nossa Bolsa ela se desenvolve numa tendência de alta, com topos e fundos cada vez mais altos. A gente vê que os movimentos de expansão eles são mais altos, eles têm uma amplitude maior, eles são mais explosivos que os movimentos de correção. Outra coisa também, se você esperar a crise no Brasil passar para você investir, você nunca vai investir, porque desde que o mundo é mundo, desde que o Brasil existe, a gente sempre está envolvido em alguma crise política e econômica. Então é importante você conhecer o mercado, você saber como aproveitar essas oportunidades, adaptar esses investimentos, porque a gente é uma economia emergente, é uma economia mais frágil, mais suscetível, então não tem jeito. Sempre vai ter alguma coisa negativa acontecendo aí no Brasil, e se caso você quiser investir, se caso você quiser aproveitar essas oportunidades, você vai ter que aprender a jogar o jogo. Essa região aqui dos 120 mil pontos, olha que região importante que foi de resistência lá em meados de 2023. Porém, uma vez que o mercado conseguiu romper, a gente tende a ter uma inversão de polaridade. Uma região que era, vamos colocar aqui, uma região de venda, uma vez que ela é rompida, ela tende a passar a despertar o interesse dos compradores, podendo funcionar como suporte. Então, olha lá, galera, a região aqui dos 120, lá em 2023 era resistência. Uma vez que foi rompida, o mercado respirou, fez pullback. E aqui, no primeiro reteste, em junho de 24, funcionando como suporte, despertando o interesse dos compradores. E a gente teve um rally na segunda metade de 2024, mais 15%. O Ibovespa saindo dessa região aqui de 120 mil pontos
e chegando para fazer a sua máxima ali perto dos 140 mil pontos. A partir de então, eu fiquei de olho e a gente pôde ver esse movimento aqui ao longo do segundo semestre de 2024. O nosso Ibovespa, primeiro, ele andou um pouco de lado e depois ele despencou. Ano passado foi um ano de bastante reclamação aí com o fechamento da Bolsa. Nós tivemos esse recuo dos 139 até os 120 mil pontos. De novo, ó, uma desvalorização de 15%. E aí, quando o mercado chegou de novo nesse patamar de preços aqui, no começo de 2025, janeiro de 2025, me chamou muito a atenção, porque eu já vinha acompanhando o índice, eu sabia que tinha sido uma região de resistência que havia sido rompida, tinha funcionado como suporte, e a gente vinha para uma desvalorização da nossa bolsa de 15%, de novo para testar a região de 120 mil pontos, e eu imaginei na época que pudesse haver sim um movimento de expansão, um novo rally, um novo movimento de alta, e foi a recomendação que eu acabei fazendo ali para os nossos alunos da mentoria. Eu já vou te mostrar essa planilha. Importante a gente entender também essa formação aqui, esse engolfo de alta. Então a gente vê que o mercado ele vinha caindo. Olha para a gente conseguir interpretar a análise das velas. Ele vinha caindo, chegou numa região interessante de suporte, parou de cair e nós tivemos o quê? Nós tivemos a entrada forte dos compradores. A entrada forte dos compradores nessa região, rebatendo os preços. Então a gente vinha de uma queda, parou de cair, voltou. Nós tivemos ali a formação de V. Esse gatilho em janeiro de 25 foi justamente o call que eu dei da nossa mentoria, da nossa recomendação. E de lá para cá o mercado vem subindo desde o começo do ano. Nós tivemos aqui uma primeira perna de alta, depois esse fundo aqui já acima do fundo anterior e mais uma outra perna de alta aí nas últimas semanas. Expectativa para o médio prazo é justamente que o nosso Ibovespa venha pelo menos para testar perto aí de 140 mil pontos, a nossa região de máximas históricas. A análise do mercado foi feita aí no gráfico do Ibovespa, mas aqui tem o pulo do gato. Aqui tem o pulo do gato que a gente tem esse produto aqui, o 4BRZ, ele é o ETF do MSCI Brasil, é o ETF que replica o desempenho do nosso Ibovespa e nesse ETF você pode o quê? Você pode acabar investindo no Ibovespa, que é o índice de referência, mas alocado, calçado, protegido em dólares no exterior, que pode ser um ganha-ganha para a sua carteira, para você fugir um pouco do risco Brasil, ter também esse saldo de investimento em dólares no exterior que você pode ganhar com a valorização do câmbio também. Benefícios do ETF que eu gosto de acompanhar. É possível a gente fazer o buy and hold, ou seja, a gente comprar e segurar para o longo prazo. O ETF ele não tem a temida alavancagem, então você consegue operar no mercado à vista. A cota aqui do ETF é de $35, uma cota do ETF, então você consegue fazer o cálculo de risco como se você fosse investir numa ação. Não tem o vencimento do contrato futuro, como acontece no índice, então você pode carregar essa operação sem essa necessidade de fazer a rolagem ou sem essa ansiedade de que vai vencer o contrato. Outro benefício, lotes fracionados. Você consegue aqui fracionar o lote de acordo com o tamanho do seu bolso, o saldo da sua conta, o seu apetite pelo risco. Você consegue investir aqui até $1 se caso você tiver o interesse. Vamos fazer só uma simulação aqui. Você consegue ir diminuindo os volumes, né? Então, até com volumes pequenos, a gente sabe que hoje o dólar está alto, está caro, perto aí de R$6. Então, às vezes você faz a remessa lá para fora, até um valor bacana em reais, mas depois o saldo em dólares acaba ficando pequeno e você conseguindo fracionar esse lote aqui, pode ficar adequado o tamanho da posição para o risco que você quer correr na sua carteira. E também, via ETF, a gente não tem a rolagem do swap, que é a rolagem de juros contra a nossa posição, quando a gente fica na ponta de compra.
Deixa eu ver se eu consigo colocar do lado esquerdo, então, o nosso Ibovespa, que foi justamente onde que eu fiz a análise, o estudo, tudo aquilo que eu te expliquei. E aqui do lado direito, o nosso ETF. Então, aqui, ó, a nossa entrada, né? A nossa recomendação de compra, que ela condiz, ela espelha essa posição aqui no Ibovespa no índice. Vamos dar uma olhada agora na nossa planilha da mentoria. Essa planilha aqui, galera, na descrição dessa aula tem também o link para você se inscrever na mentoria, saber como que funciona. E essa planilha aqui com os dados econômicos, os estudos das ações, o histórico de recomendações, você que é meu aluno, você que é o meu mentorando, você tem acesso para que você possa estudar, para que você possa acompanhar a nossa carteira de investimentos. Então, vamos lá. A nossa recomendação ela foi no dia 20 de janeiro, como você viu lá no gráfico, explicado para você direitinho. Preço de entrada do ETF na casa de $31,22. Hoje que eu estou gravando essa aula aqui, dia 21 de março, então praticamente 2 meses depois, o ETF aí perto de $35 a cota, trazendo para a gente uma valorização, um ganho de quase 12% em 2 meses em dólar. Então, um desempenho bastante interessante. A gente vê que a nossa leitura ali foi bastante acertada, bastante assertiva, trazendo um desempenho interessante aí para nossa carteira. Só para a gente finalizar essa aula, então, no Brasil, vamos pegar aqui, né, essa região aqui de suporte que acabou despertando o interesse dos compradores, como eu mencionei. O Ibovespa ele é o principal índice de referência do mercado de ações aqui no Brasil. A gente tem boas empresas, grandes empresas aqui no Brasil que nesses momentos de crise elas acabam ficando bastante descontadas, acabam surgindo essas oportunidades de você investir nessas boas empresas quando elas estão mais baratas. E são companhias já com ótimo histórico de lucro, baixo endividamento, boas pagadoras de dividendos, já há várias décadas atravessando crises e mais crises. A gente entende que são companhias resilientes, resistentes, e nesses momentos aqui de queda do nosso Ibovespa podem surgir essas oportunidades. Então é importante você ser um investidor atento, antenado, bem informado, consciente, prudente, controlado, para que você possa, aos poucos, né, com cautela, ir manobrando a sua carteira de investimentos em busca dessas boas oportunidades que surgem. Essa foi a aula de hoje, explicando para você o passo a passo dessa operação. Espero que você esteja gostando, deixa a sua curtida, se inscreve aqui no canal, que tem um conteúdo muito bacana para você ficar craque aí na bolsa. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.